João capítulo 4, versículo de número 5. Quem achou, diga achei. João capítulo 4, versículo 5. Está escrito, a minha versão vai estar diferente, mas você vai acompanhar aí na sua. João capítulo 4, versículo 5. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por estarmos juntos, tua presença, para aprendermos da tua palavra. Fala aos nossos corações. Nos instrui, Senhor, para que possamos aprender nessa noite sobre um encontro que transforma. Obrigado, Senhor, pela contribuição financeira, pelos dízimos, as ofertas, que seja investido no reino, Senhor. E aqueles que sentiram o desejo de cooperar financeiramente e não tiveram condições, que o Senhor abra as portas e que tão somente o teu nome venha a ser glorificado. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: sobre o encontro, a palavra do Senhor, ela diz que Jesus Cristo precisou de um alimento físico, porque a Bíblia diz que ele tinha fome, ele teve fome. E ele permite que os seus discípulos vá na cidade para comprar comida. E naquele dado momento, Jesus encontra uma mulher samaritana. E naquele momento, Jesus começa a dialogar com aquela mulher, pedindo um pouco d'água. Me dá um pouquinho de água. Me dá água para beber. Aquela mulher, ela fica chocada, porque Jesus, sendo judeu, entra em contato com ela, uma mulher samaritana. Esse mês nós estamos falando sobre missões. A missão que Deus confiou à igreja. E às vezes a igreja, ela esquece qual é o seu papel no mundo. Qual é a sua missão, qual é a sua tarefa. Aquilo que Deus a confiou para ela realizar. Pessoas que estão na fé, mas ainda não se enquadrou dentro de uma realidade na qual ela possa ser útil para a expansão do reino de Deus. Para que o nome do Senhor
venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. E a igreja, ela tem a responsabilidade de propagar o evangelho. A igreja tem a responsabilidade de tornar Cristo conhecido. Falar de missões é olhar para Jesus como nosso exemplo maior, porque Jesus, ele foi um missionário também. A prioridade de Cristo era compartilhar do evangelho com o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas viessem a experimentar desse encontro transformador. Um encontro que transforma. Encontro que, quando nós vivenciamos e experimentamos, não ficamos da mesma forma, não ficamos da mesma maneira, porque nós somos impactados por ele. E quem bem sabe o quanto esse encontro ele é transformador é quem já vivenciou e já experimentou desse encontro. A igreja não pode perder o foco. A igreja não pode perder o objetivo. Temos muitas coisas para realizar. Temos muitas coisas para fazer, para colocarmos em prática. A igreja tem as suas necessidades, no que diz respeito à estrutura. Mas a gente não pode perder o foco, que nosso alvo é compartilhar o evangelho com o outro. Às vezes nós nos acostumamos a ir à igreja, apesar que nós somos igreja, mas entenda ir à igreja como ir ao local de reunião, né? E a gente vive essa rotina, vai domingo à igreja, segunda-feira, terça, quarta, quinta, mas você já parou para refletir? Se cada cristão presente trouxesse um não cristão, teríamos o dobro de pessoas aqui? Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar que temos que ser como farol para as pessoas que vivem na escuridão? E às vezes nos tornamos egoístas porque só pensamos em nós. Só pensamos em nós. E aí nos perguntamos qual foi a última vez que eu me permiti ser usado por Deus para conduzir um pecador a Jesus Cristo. Às vezes criamos barreiras, criamos dificuldade, temos alguns argumentos para justificar o motivo pelo qual não conduzimos pessoa a Cristo. Argumentos tipo, eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Só que quando Jesus disse, ide por todo o mundo, e aqui é um imperativo, é uma ordem, Jesus não falou para títulos e cargos, ele falou para quem é discípulo. Talvez você não é um pastor, um pregador, um professor de escola bíblica dominical, mas você é um discípulo de Cristo. E como um discípulo de Cristo, foi dada essa responsabilidade, essa missão, para que você conduza outras pessoas a viver esse encontro transformador. Ser canal na vida do outro para compartilhar do Jesus que você serve, do Deus que você crê. Jesus aqui, ele encontra uma mulher samaritana. E os judeus, eles não tinham essa intimidade, essa proximidade com o samaritano por uma questão religiosa. Porque os samaritanos, eles estavam focados no Monte Gerizim. O templo que foi destruído, mas ainda assim, eles continuavam no monte. Mas os judeus estão voltados para Jerusalém. E aí os discípulos, eles vão para comprar comida, porque a Bíblia diz que Jesus estava com fome, cansado. Relata a humanidade de Jesus, quebrando a ideia daqueles que defendiam a ideia que Jesus não poderia assumir a natureza humana, Deus não poderia assumir a natureza humana na pessoa de Jesus. Os gnósticos, agnósticos, não pode, como é que Deus pode assumir a natureza humana? Deus é perfeito. Então, Jesus, sendo Deus, ele sente fome, ele sente sede, ele cansa, revelando naturezas humanas para defender que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E ele permite que os discípulos vá comprar comida. E justamente naquele momento vem uma mulher para pegar água na fonte de Jacó. Jesus olha para aquela mulher e pede água.
E aqui Jesus quebra duas barreiras. A primeira barreira, um rabino não poderia falar com a mulher publicamente de forma aberta. Jesus quebra esse preconceito. Mas também ele quebra o preconceito racial de falar com a mulher samaritana. Porque o evangelho não tem barreiras. O evangelho não tem negro, branco, rico, pobre, magrinho, gordinho. O evangelho é para todos. O evangelho tem que alcançar todos. E a gente vive alguns preconceitos. Mesmo como cristãos, nós nutrimos preconceitos. Por isso que a igreja de Cristo não pode ocorrer, não pode haver preconceito na igreja de Cristo. Não pode ter racismo, não pode ter o preconceito financeiro, no sentido de uma discriminação financeira, melhor dizendo. Não pode ter um preconceito racial, não pode ter xenofobia. O Jadson contou na experiência que ele estava no metrô e teve uma confusão no metrô, um empurra, e aí falaram assim, mal educado, deve ser baiano. Porque há isso, há essa xenofobia. Cria essa ideia que o baiano é preguiçoso, que o carioca é ladrão, que o paulista só pensa em trabalho. Mas quando o homem vive o evangelho, que ele vem para a igreja, tem que ficar lá fora. Porque aqui não tem baiano, aqui não tem paulista, aqui não tem carioca, aqui tem crente que é discípulo de Cristo. Porque o evangelho tem que quebrar barreiras. Aqui não tem judeu, aqui não tem samaritano, aqui tem discípulos. E Jesus, ele quebra essa barreira conversando com a mulher samaritana. Jesus não está preocupado se ela é de Samaria. Jesus não está preocupado se o sexo é feminino. O que Jesus quer é implantar o reino no coração do homem. E a gente precisa aprender isso. Quebrar as barreiras, os preconceitos, para que o evangelho alcance o coração do homem. Para que o homem seja transformado. Para que ele viva um encontro transformador. Um encontro que restaura o homem da sua natureza caída para ter uma natureza reconciliada em Cristo. Porque todos nós éramos inimigos de Deus. Em Adão, nos tornamos inimigos de Deus. O primeiro homem, Adão, pecou. E nós já herdamos esse pecado adâmico. Mas Deus levanta o segundo Adão, Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados. Para que através da sua morte na cruz, os nossos pecados fossem perdoados. E foi isso que ele fez. Para o evangelho alcançar o coração, a igreja precisa quebrar preconceitos e barreiras. Não olhar para o outro vendo a cor da pele. Não olhar para o outro com a ótica social. Mas é pobre. Mas é negro. Mas é branco. Mas é... Não. É olhar para o outro como alguém que precisa viver um verdadeiro encontro com Cristo. Um encontro transformador. E Jesus chega para essa mulher e diz, me dê um pouco de água. Olha a dimensão de Cristo, evangelizando uma mulher, falando do amor de Deus, pedindo água. Em todo momento, Deus está abrindo portas para a pregação do evangelho. A gente que não está conseguindo enxergar essas portas que estão sendo abertas diante de nós. A nossa debilidade é que nós criamos missões, criamos a ideia de missões, de evangelismo, em um departamento. Então, só quem evangeliza é quem está em um departamento de missões. Ou quem está em um grupo de evangelismo. Ou evangelizar é sair aos domingos às 14 horas. Não, o evangelho tem que ser pregado qualquer hora, em qualquer lugar. Portas estão sendo abertas para nós. E a gente precisa aproveitar essas portas que estão sendo abertas para nós e pregar o evangelho. Anunciar Cristo é o melhor presente que a gente pode dar. Anunciar o evangelho, anunciar Cristo, para ser bênção na vida do outro, para sermos farol em um mundo que está em trevas, que está em escuridão. É compartilhar do evangelho. Eu conheço poucas pessoas em São Paulo. Eu tenho apenas 1 ano e 4 meses nessa faixa aqui em São Paulo. Eu conheço poucas pessoas em São Paulo. Mas as portas, elas estão sendo abertas quando eu vou no posto de gasolina abastecer o meu carro. As portas estão sendo abertas quando alguém cruza no meu caminho e pede uma esmola. São oportunidades para nós pregarmos o evangelho.
oportunidade em você ajudar alguém a trocar o pneu do carro, oportunidade que você tem em ajudar alguém a empurrar o carro, são oportunidades. Quando você leva o seu carro na oficina para o mecânico fazer a manutenção no seu carro, quando você vai a uma repartição pública solicitar um documento, uma documentação, quando você está no coletivo, então portas estão abertas. Então a nossa dificuldade não é porta que estão fechadas, é aproveitarmos as portas que estão abertas diante de nós. Jesus sentiu fome. Os discípulos foram comprar comida. Quando os discípulos retornaram, eles ficaram chocados ao ver o mestre conversando com uma mulher. Ao ver Jesus conversando com a mulher, falou assim, o mestre conversando com a mulher, eles comentaram entre si. Depois, quando eles ofereceram a comida para o mestre falou, não quero. Então alguém deu de comer ao mestre. Eles pensaram que alguém tinha dado comida para Jesus. Mas Jesus falou, a minha comida é fazer a obra de meu Pai. Aquele não está anulando a nossa necessidade fisiológica de comer, de se alimentar. Mas ele está dizendo que o reino está acima de uma refeição. O reino está acima de uma refeição. Mas ele aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho para aquela mulher. E ele diz, me dê água. E ela diz, não, mas como é que você é judeu? Você pede a mim, uma mulher samaritana? Se você soubesse quem fala com você, se você soubesse quem te pede, seria o oposto. Você pediria e ele te daria águas vivas. Quando a Bíblia fala em águas vivas, a gente precisa entender o contexto. Essa mulher aqui, ela foi pegar água aproximadamente meio-dia. Aquele horário que é um sol para cada ser humano. Essa mulher, ela vivia uma vida sofrida, porque ela já tinha 5 maridos, que ela estava agora não era o dela. E Jesus, mais adiante, fala, olha, chama teu marido e vem cá. Não teu marido, disseste bem. Jesus entra na vida particular daquela mulher. Já tiveste 5 e o que está contigo agora não é o teu marido. Aquela mulher fica, esse homem é um profeta. Eu não estou diante de qualquer ser humano. Eu estou diante de um profeta. Eu estou diante de um Deus todo-poderoso. Olhe como se deu a conversa. Pedindo água. Por que aquela mulher estava só? Não era comum mulher buscar água só ali. Não era comum. Mas por que aquela mulher estava só? Nesse horário que é um sol para cada ser humano, um horário quente, o sol de rachar a cabeça, uma mulher que já teve 5 e o que está com ela agora não era o marido dela, talvez essa mulher era uma mulher que era usada, a gente não sabe, mas você consegue imaginar uma mulher que já passou por 5 homens e o que está agora com ela não era dela também? Será que era uma mulher iludida da vida, que era enganada, que era usada? E Jesus cruza no caminho dessa mulher. Será que Jesus parou ali naquele momento para beber daquela água simplesmente porque teve sede? Ou será que Jesus queria encontrar aquela mulher para mudar a vida dela? Para mudar o cenário daquela mulher? E por que Jesus permite que os discípulos vá comprar comida e ele fica só? É algo engraçado, mas eu lembro, sempre quando eu leio esse texto, eu lembro, quando eu estava investindo em Tamires, né? Pensando economicamente, é investimento, né? Emocionalmente falando, eu estava paquerando Tamires, né? Mas vamos pensar economicamente. Eu estava investindo todo o meu dólar na Bolsa de Valores. Aí eu comecei indo para a escola bíblica dominical com Tamires, estudando a Bíblia com Tamires, indo para o culto com Tamires. Mas eu já tinha mirado já a situação. Mas aí a minha experiência eu não tive uma experiência na igreja. A minha experiência foi no mundão. Então eu não tinha experiência de fé. E eu não sabia como é que crente paquerava. Não tem um livro aqui na Bíblia que diga como crente paquerava. Tem cantares, tem um negócio assim, mas eu digo, como é que chega para a irmã? Aí, para você aprender essas coisas, você tem que andar no meio do crente, porque crente tem língua de crente, você sabe, né? Existe um idioma que é de crente, embora varão, o crente não xinga, ele fala, esse menino é uma bênção. Ele não xinga, mas só Deus sabe aquela bênção que está aí. Que bênção esse menino é. Esse menino é uma bênção. Então tem um linguajar de crente, né? E aí eu fiquei querendo saber como é que crente paquerava e ia protelando. E aí um dia eu falei assim, hoje eu vou dizer para a Tamires que eu fiz um grande investimento na vida dela. Quando chega na hora H,
um amigo meu aparece no meio da conversa. Aí eu falei, meu Deus, agora eu queria coragem para poder falar, esse cara apareceu agora, e aí veio aquela coisa. Eu peguei uma moeda que estava no bolso, uns trocadinhos, falei, você compraria uma pipoca? E aí foi o momento que ele foi comprar pipoca, aí Tamires perguntou para mim, me dê 3 motivos por que você quer namorar comigo. Aí, irmão, não tem esse livro na Bíblia também de 3 motivos, né? Mas enfim, eu sei que eu venci. Foi pela graça, né, irmão? Foi pela graça. Mas aqui interessante que Jesus permite que os discípulos vá para a cidade comprar comida. E eu me pergunto, se os discípulos permanecessem na fonte, talvez eles iriam atrapalhar o processo. Porque quando eles voltaram, eles ficaram abismados em ver Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Então, vá. E Jesus fica só. E quando Jesus está só com aquela mulher, ele vai e tem aquele... E foi um dos maiores evangelismos que teve, mais longo. A conversa de Jesus com a mulher samaritana e a conversa de Jesus com Nicodemos. João 3, Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos. E João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ou seja, às vezes nós, como discípulos de Jesus, atrapalhamos até o processo. E a gente tem que tomar cuidado para não sermos aqueles que estão atrapalhando o processo. Às vezes Jesus vai ter que chegar para algum de nós e dizer assim, olha, vai ali comprar uma pipoca. Porque você não vai entender, porque o preconceito vai estar impregnado na mente. A religiosidade vai estar impregnada na mente e não vai entender. Foi o que aconteceu com Pedro quando vai pregar o evangelho na casa de Cornélio. Deus teve que falar com ele para não tornar algo impuro, que Deus já tinha purificado. Uma revelação sobre o evangelho que iria alcançar o coração do povo que não era judeu. E quando Pedro está pregando o evangelho, na casa de Cornélio, o Espírito veio sobre eles. E Pedro disse, como vamos negar o batismo a eles que receberam o mesmo Espírito que nós? Porque às vezes há preconceito em nós. Olhamos para a cor da pele, olhamos para a condição social. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ricos, pessoas ricas da alta sociedade, cantores, famosos, quando se convertem, eles conseguem ocupar um cargo na igreja em tempo recorde. Em contrapartida, tem irmãos que já estão há muito tempo e não conseguem ter aquela oportunidade. Preconceito, discriminação. Isso não pode ocorrer na comunidade de fé. Então Jesus está dizendo, vá comprar comida que eu estou com fome. Mas enquanto eles estavam a caminho, a mulher veio. Jesus falou, agora é eu e você, e mais ninguém. Um encontro que mudou a vida daquela mulher, um encontro transformador. E voltando para a água, quando fala água viva, são 2 contextos de água. Água morta e água viva. O que era água morta para o povo judeu? Água parada. Água morta. Água viva, água corrente. Água fresca. Água boa. Então, quando Jesus fala para aquela mulher, olha, eu vou te dar água viva. Ela fica, eu quero dessa água, eu quero beber dessa água, eu quero essa água fresca. Mas não era uma água, não era H2O. Era espiritual. Transformação. De dentro para fora. Eu quero dessa água. Aí Jesus diz, olha, chama teu marido e vem cá. Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus sabe como você está. Jesus sabe da sua real condição. Jesus sabe do seu estado. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo e ele sabe de todas as coisas. Só que quando Jesus fala, chama teu marido e vem cá, se você olhar o texto, ela muda um pouco de história. A gente adorava aqui, já está mudando de conversa, ela já vai para a adoração. É como se fosse uma manobra. Adorávamos aqui, você disse que é lá que deve adorar. Chama teu marido e vem cá. Nós precisamos compartilhar de Cristo com o próximo, para que através desse contato, o nosso semelhante possa experimentar e viver encontro que transforma. Encontro transformador. Jesus chegou para essa mulher e falou, chama teu marido e vem cá. Talvez para outras pessoas, Jesus vai dizer, larga as drogas e vem cá. Abre mão de uma relação promíscua e vem cá.
Deixa de depender de pessoas e vem para cá. É só você compartilhar com esse Cristo que mudou a minha vida e que mudou a sua vida. Ah, Senhor, mas eu não sei. Às vezes é um copo com água que alguém vai pedir para você. Às vezes vão procurar você para falar sobre política. Olha que situação o Brasil chegou. O Brasil chegou na situação que queria qualquer pessoa. O importante é que tirasse Lula. Agora estão querendo qualquer um, o importante é que tire Bolsonaro. A ficha não caiu. Estamos colocando a nossa esperança em homens. Esse é o defeito. A nossa esperança não deve estar em homens. A nossa esperança é Cristo, que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança está naquele que tem poder de dar águas correntes, água que flui, águas vivas, que gera encontro transformador, que só não muda o comportamento, a moral, mas que muda o caráter, que diz que nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus. Tudo se fez novo a partir do momento que eu encontrei o Cristo. Tudo se fez novo a partir do momento que eu bebi da água, não uma água parada, estagnada, uma água morta, mas uma água que flui de dentro para fora. Essa mulher fica impactada e ela sai correndo, desesperada, ou andando, mas eu sei que ela chega em Samaria e diz assim: encontrei um homem que falou a minha vida toda. E aí ela faz uma pergunta, ela não afirma, ela faz uma pergunta: será porventura ele o Cristo, o esperado? Será o Cristo, o esperado? Será ele? Eu encontrei um homem que falou a minha vida toda. Aí a Bíblia diz que toda Samaria vem ter um encontro com Jesus. E quando chega, ouve Jesus. E diz assim: nós agora cremos, não porque você falou, mas porque nós também vimos e cremos. Uma pessoa só tem um encontro com Cristo, conversa com Cristo, bebe da água, a oportunidade de beber da água, e essa pessoa chega em Samaria e a multidão vem. Você consegue entender? Uma pessoa pode fazer a diferença em um bairro, em uma cidade, na faculdade, na empresa a qual você trabalha. A gente precisa olhar para o nosso trabalho não apenas numa perspectiva profissional, mas também dentro de uma ótica missionária. Um dos maiores campos missionários que nós temos hoje, dentro da realidade cristã, eu vou citar apenas uma profissão. A gente poderia falar de várias. Motorista por aplicativo. Olhe quantos passageiros um condutor cristão ele conduz na sua jornada de trabalho diária. Quantas pessoas que entram no carro aflita, desesperada. Às vezes você é psicólogo, assistente social, as pessoas entram para desabafar, para abrir o coração, e é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Se a igreja quer crescer, a igreja tem que compartilhar dessa água corrente que flui. Hoje a gente vê a igreja investir em várias coisas, estão preocupados com marketing, com propaganda, tudo isso é importante, mas é o Espírito que convence, é o Espírito que transforma, é o Espírito que muda a vida do ser humano. Quantos policiais cristãos, como um amigo meu, um pastor da Bahia, que jovens já foram para ser executado e não foi executado porque ele intercedeu naquele momento? Quantos não olhar apenas para a profissão dentro de uma perspectiva monetária, só para ganhar dinheiro, mas para fazer a diferença, para ganhar almas, para compartilhar do Evangelho do Reino com pessoas que carecem de ser impactadas por esse Evangelho. Essa semana eu estava no metrô, tive a oportunidade de compartilhar aqui na quarta-feira, e eu olhando para o metrô,
Eu digo, Senhor, eu só queria um vagão em Vila Gustavo. Eu não quero o metrô tudo, não. Eu só queria um vagão. Eu fico agoniado quando eu vejo um bocado de pessoas que não são cristãos. Eu não sei se é abstinência de ganhar almas. Eu não sei o que é isso. Mas eu não posso viver indiferente. Olhar para jovens se drogando, se prostituindo, destruindo a vida, enquanto eu posso compartilhar do amor de Deus com aquelas pessoas. Hospitais que precisam ser evangelizados, pessoas em hospitais, pessoas no presídio, nas esquinas, nas ruas, nas madrugadas. O que é ser um cristão? Jesus abriu mão de se alimentar fisicamente, priorizou impactar a vida daquela mulher, porque Jesus olhou para ele, humanamente falando, e falou, eu tenho fome, mas a minha fome, diante da fome espiritual dessa mulher, eu vou priorizar a fome espiritual. Se você soubesse, quem te pede seria o oposto. Você me pediria e eu não te daria uma água morta, uma água parada. Eu te daria água viva que vai fluir de dentro para fora. O que você precisa não é dessa água física. Você precisa da água espiritual. Porque se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu der para você, nunca mais terá sede. Jovens que estão tentando saciar a sua sede na prostituição. Jovens que estão tentando saciar a sua sede nas drogas. Empresários que estão tentando saciar a sua sede, tirando a própria vida. Mas Jesus olha para o mundo e diz, se você beber dessa água, você vai ter sede. A solidão vai passar nessa madrugada, no meio dos amigos, no uso de drogas, mas amanhã a ficha vai cair e você vai precisar usar drogas novamente. Mas eu quero oferecer para você algo que vai além da droga, algo que vai além da prostituição. Eu quero te dar água viva. Porque se você beber dessa água, você nunca mais. Sabe o que é nunca mais? Vou ser redundante, e eu espero que você entenda. Nunca mais é nunca mais. Por isso que nós que já bebemos dessa água, passamos por dificuldades, passamos por aflições, a solidão tenta furtar a nossa mente, a angústia tenta furtar o nosso tempo, a nossa alegria. E as pessoas olham e dizem, qual é o segredo de você ainda estar de pé? E aí você diz, é porque eu bebi de uma água que não tenho mais necessidade. A minha alegria não está na minha conta bancária, a minha alegria não está no meu salário, a minha alegria está na água que flui de dentro para fora. Essa água é Cristo. Essa é a água que o seu pai precisa beber. Essa é a água que o seu filho precisa beber. Essa é a água que os moradores ao redor da igreja batista em Vila Gustavo precisa beber. Essa é a água que o seu colega na faculdade precisa beber. Essa é a água que o seu colega na empresa a qual você presta serviço precisa beber. Talvez ele está falando das dificuldades que ele está passando, ele está compartilhando as suas aflições internas e você ainda não entendeu. O que ele está dizendo para você é, eu estou com sede, cristão. Me dê água, cristão. Eu tenho sede, a minha garganta está seca. Eu quero água. Você que ainda não entendeu, ele não está procurando um psicólogo, ele não está procurando um assistente social, ele está procurando água. Água. Isso que ele precisa. Jesus falou para aquela mulher, se você beber essa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais terá sede. E ela diz, eu quero beber dessa água. Eu quero essa água porque eu não quero precisar voltar mais aqui para carregar isso. Nesse horário, nesse sol, ela ainda não tinha entendido que o Senhor estava falando sobre a reconciliação com Deus Pai. Ah, mas os judeus adoravam cá, vocês adoravam. Não, esquece. Eu não estou preocupado com o lugar de adoração, mas a quem deve ser adorado, o propósito. Não é lá, não é cá, é aqui, é aqui.
pois o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Duas realidades. Podemos cooperar e podemos atrapalhar o processo. Quando eu chego na minha casa e compartilho entre os meus familiares problemas que acontecem na igreja, eu estou fechando portas. O seu parente que não é crente não precisa saber de problema de igreja, porque ele não é crente, não cabe a ele. Entra no quarto, tranca a porta, conversa em particular com quem deve conversar. Essa mulher, quando ela chega, ela não conta problemas. Ela não chega lá, encontrei um judeu que estava cheio de razão, não. Encontrei um homem que falou a minha vida toda. Você tem o poder de influenciar a sua casa com o que você fala. Você tem o poder de influenciar a sua casa com o que você compartilha. Então você pode chegar, que culto abençoado, que presença de Deus, que palavra, que louvor. Onde é? Eu quero ir lá. Então vamos lá. Vamos beber da água. Chega de problema. Conta a bênção, meu irmão. Conta a bênção. Não conta os problemas, não. Deixa o BO, que Deus resolve o BO. Mas conta a bênção. Quantos filhos de crente que não quer ter prazer na igreja porque cresceu ouvindo o pai falar. Fulano, você viu o Beltano, você viu o filho de Beltano. Aí ele cresce e ele vai dizer, eu quero ir para esse lugar. Eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero, porque meu pai e minha mãe só falam de BO de igreja. Meu pai e minha mãe só falam de problema de igreja, discussão de igreja. Isso é uma igreja mesmo? Não! Mas chegue na sua casa e diz, que água, viu? Que água. Eu não tenho mais sede, porque eu bebi da água que transforma. Um encontro que transforma, gera impacto naquele que vivenciou o encontro. Gera um impacto, gera uma realidade. Agora eu sou cristão e eu passo pelo não cristão e de forma diferente. Eu vejo uma notícia na televisão, morreu mais um acidente ali, o jovem bebeu, misturou álcool com direção. O mundo é mau? Não. Que o Senhor nos encha de íntima compaixão. Compartilhe desse Cristo, compartilhe desse evangelho com o seu próximo, compartilhe da água viva com o seu semelhante, para que ele viva e experimente encontro transformador. Como pastor, a minha oração é que você não tenha tranquilidade enquanto você não conduzir pessoas a Cristo. Tem alguém que eu não conheço, mas você conhece. Recapitulando, se cada cristão aqui trouxesse um não cristão, teríamos o dobro de pessoas aqui presentes. O livro de Atos é um livro que eu gosto muito, porque é um livro que fala de doutrina, crente que conhece a palavra, e um livro que fala de experiência com o Espírito Santo. A prioridade dos irmãos em Atos era pregar o evangelho. Só para vocês terem uma ideia, houve um momento que as mulheres gregas estavam sendo desprezadas na distribuição diária de alimento. Foram até os apóstolos e falaram, resolva esse problema. Eles falaram, olha, vamos levantar irmãos que façam isso. Porém, nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode parar de ser pregada, tem que pregar a palavra. Agora, não queira dar aula de teologia, não, vou evangelizar, aí você não vai conseguir. Diga que encontrou um homem que mudou a sua vida. Diga que bebeu da água. Mas se permita ser usado por Deus. Porque Deus, Ele conta com você. Que você traga pessoas para ouvir a palavra. Que você não guarde essa semente só para você. Que você compartilhe desse evangelho para que possamos viver encontros transformadores. Eu quero só finalizar dizendo para vocês, fazendo algumas aplicações de suma importância. Para você ser útil no reino, você precisa quebrar barreiras raciais e sociais. Você precisa quebrar barreira. Quando olhar para o seu ser humano, não olhe para a raça, não olhe para a cor da pele, não olhe para a condição financeira, olhe para alguém que tem fome e sede e que precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Segunda aplicação, nós não temos desculpa para não evangelizar. Você não tem desculpa, porque Deus tem abrido portas para você. Deus tem aberto portas para você. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. A terceira aplicação. Diga o que Ele fez na sua vida. Não compartilha problema de igreja. Seu pai não precisa ouvir isso.
Ele não vai resolver, ele não tem a solução, mas ele precisa que você compartilhe que você bebeu de uma água, não uma água parada, estagnada, mas uma água corrente, uma água que flui de dentro para fora.